Amados, a graça e a paz. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo invada a sua vida, a sua casa, a sua família, aí onde você está. Esse é o nosso último culto do ano, a nossa última live. E quando eu pensava com relação à palavra, buscando em Deus, o que veio ao meu coração, normalmente Deus ele fala comigo através de um único versículo e algumas vezes até mesmo uma única palavra. E a palavra que veio ao meu coração foi esperança. Esperança. Nós estamos findando um ano de muita dificuldade, de muitas incertezas e de muita insegurança. Um ano que eu creio foi difícil para a grande maioria de nós. E quando eu buscava a Deus no que compartilhar, a palavra que veio, como eu disse, foi esperança. E o texto que veio ao meu coração é Jó 14. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, no livro de Jó, antes de Salmo, né? Jó no seu capítulo de número 14. Eu quero ler alguns versículos e então compartilhar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração e que esta palavra possa abençoar a sua vida nesta noite. O texto diz assim, Jó 14, 1. O homem que é nascido da mulher é de poucos dias e cheios de problema. Ele vem como uma flor e é cortado. Ele também foge como uma sombra e não continua. E sobre este, abres os teus olhos e me trazes o juízo comigo? Quem pode trazer uma coisa limpa da imunda? Ninguém, Jó dizia, visto que os seus dias estão determinados, o número dos seus meses estão contigo, e tu lhe apontaste os seus limites para que ele não pudesse passar. Desvia-te dele, para que ele possa descansar, até como um mercenário tenha concluído o seu dia. Porque há esperança, verso 7, para uma árvore que, se for cortada, brotará novamente, e o seu galho novo não cessará, ainda que a sua raiz envelheça na terra e o seu tronco morra no chão, ainda assim ao cheiro das águas brotará e como planta nova viverá. Eu creio que Jó, ele se perguntava por que Deus gastaria tanto tempo examinando uma humanidade pobre, impotente e de uma vida muito curta. Mas o que fica claro quando Jó declara que há esperança mesmo para a árvore cortada, ele quer dizer que, embora as circunstâncias nos sejam difíceis, desfavoráveis, né, ainda assim há esperança. Eu sei e eu creio que quase todos nós, se não todos nós, passamos por momentos angustiantes ao longo deste ano que passou, diante de tantas incertezas, diante de tanta insegurança, e em muitos momentos eu creio que você olhou e não viu esperança, não viu expectativa, até mesmo a própria vida em muitos momentos acaba perdendo o seu sentido, diante muitas vezes de circunstâncias tão grandes que nos tornam impotentes diante dela, Mas mesmo assim, nós podemos ao longo de todo este ano experimentar da graça do nosso Deus, do cuidado do nosso Deus, da proteção, da condução, do livramento, enfim, pela graça do Senhor, nós estamos encerrando mais um ano. Eu sei que bastante difícil, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Então, esse é o sentimento que eu queria
transmitir para você, diante deste ano que está se findando e diante da possibilidade de um ano novo que nós temos pela frente. Um ano, eu imagino que vai começar, e eu creio que pelo menos até a sua metade, vai continuar sendo de incertezas, de insegurança, mesmo diante de uma vacina que está aí às portas, mas eu creio que até que toda a população possa ser imunizada, né? Nós temos uma economia toda que precisa ser recuperada, nós temos uma grande taxa de desemprego, enfim, eu creio que estas circunstâncias, elas ainda vão continuar por um tempo. E qual deve ser a nossa atitude diante de tudo isso? Porque como nós temos o desafio de um ano novo que está chegando aí, se eu tenho desejo, se você tem o desejo de que 2021 seja um ano diferente, é importante nós entendermos, e eu sempre falo isso em toda a passagem de ano, todos os anos eles são iguais, né? Com exceção do ano bissexto, todo ano tem 365 dias, tem 12 meses, 52 semanas, enfim, os anos não mudam. Quem precisa mudar somos nós. Então, se você espera um ano diferente, talvez seja tempo de você começar a semear de maneira diferente. E este é o grande desafio que nós temos diante de nós, né? Um ano novo pronto para ser vivido, e eu creio que nós podemos fazer de maneira diferente, porque mesmo Jó, diante de tantas adversidades, ele cria, né, num Deus que era capaz de fazer e de mudar toda a realidade que ele estava vivendo ali, que ele viveu ao longo de alguns meses, né? Mas mesmo quando nós olhamos para as adversidades, para as dificuldades, para as lutas, com um olhar humano, né? Com olhos humanos, quando nós olhamos e não vemos mais possibilidade, quando nós olhamos e vemos que a vida expirou, quando Jó fala de uma árvore cortada, quando ele fala de uma raiz seca e envelhecida, quando ele cita um tronco morto no chão, mesmo assim ele diz: há esperança, há esperança. E esta talvez seja a palavra para nós, né? Para este novo ano que nós vamos ter aí pela frente, daqui a uns dias, né? Há esperança, né? Mesmo diante de tantas adversidades, né? E foi assim com Marta. Quando eu pensava com relação às lutas, aos momentos de dificuldades, quando eu penso, né, na possibilidade de uma luta tão grande, uma dor tão grande, um sofrimento tão grande que nos traz desesperança, nós não podemos aceitar isso. Nós precisamos entender que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Então, eu queria que você abrisse comigo o Evangelho de João, capítulo de número 11. João 11, eu quero ler a partir do verso 17, porque Marta enfrentou a adversidade. Marta viu o seu irmão adoecer e morrer, e Jesus, ele chegou 4 dias depois, né? Leia comigo este texto que diz assim, verso 17 do capítulo 11 de João, diz assim: e quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já há 4 dias no sepulcro. Ora, Betânia estava perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios.
A distância de Jerusalém até Betânia, onde Lázaro estava, era de 3 quilômetros. E quando nós olhamos pela ótica humana, a impressão que nos dá é que Jesus, ele chegou atrasado. Ele demorou demais diante da enfermidade do seu amigo Lázaro. Mas, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, ele ainda não tinha entrado na aldeia, ela foi ao seu encontro, né? E ela diz assim, então, versículo 21, então disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, mas agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Embora uma situação, como a gente costuma dizer, não há solução só para a morte, mas embora fosse uma situação terrível, eu creio que naquele momento até mesmo a fé de Marta podia ter vacilado, podia ter naufragado, mas ela cria, porque ela diz, olha Jesus, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei que tudo que o Senhor pedir, Deus o Pai vai fazer. Então Jesus diz para ela assim, Marta, teu irmão há de ressuscitar. Aí Marta diz, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisto, Marta? Ao que ela diz, sim. Sim, embora a fé dela tenha vacilado por um momento, mas ela pôde crer nas palavras de Jesus. Aí eu pergunto, quantas vezes a nossa fé, a minha fé, a tua fé vacilou, naufragou ao longo de todo este ano, ao longo de tantas incertezas, de tanta insegurança, de tanto medo, de tanta ansiedade, de tanta preocupação. Quantas vezes a tua fé pode ter falhado, naufragado, mas a preocupação de Jesus não é com o tamanho da nossa fé, porque Jesus ele declara nas Escrituras que se nós tivermos fé como a de um grão de mostarda, que é a menor semente entre as hortaliças, Jesus não estava falando do tamanho da fé, de uma fé do tamanho de um grão, mas de uma fé como? Por quê? Porque mesmo que eu tenha uma fé pequenina, ela é capaz de transportar montes, montanhas, porque uma semente de mostarda, ela não olha para a sua pequenez, ela simplesmente faz aquilo que ela nasceu para fazer, e ela se torna um arbusto que chega a alcançar quase 3 metros de altura. Então a questão não é o tamanho da nossa fé, a questão é quando a nossa fé naufraga, quando a nossa fé falha. E eu sei que ao longo deste ano, de repente a tua fé pode ter falhado, mas Jesus está dizendo, creia, creia, creia. A mesma coisa aconteceu com Jairo. Volta comigo para Marcos, no capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5, verso de número 22. Olha a situação de Jairo. Olha o que aconteceu com Jairo. O texto diz assim, e eis que chegou um dos governantes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filhinha jaz à beira da morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que ela seja curada, e ela viverá. E Jesus foi com ele, e muitas pessoas o seguiam e o apertavam. Fica claro que Jairo ele cria
que se Jesus fosse até a sua filha, impusesse as mãos, ela seria curada e ela viveria. Mas só que no meio do caminho apareceu a mulher do fluxo de sangue, que eu creio todos nós conhecemos a história, e Jesus se depara com aquilo, e isto acaba tomando tempo, levando tempo. Eu fico pensando no desespero de Jairo, né? Diante da sua filha que estava à beira da morte, ele consegue encontrar Jesus, roga a ele atende o seu pedido e começa a ir até onde estava a filha de Jairo. Mas a mulher do fluxo de sangue acabou atrasando, impedindo. Até que no versículo de número 35 diz assim: e quando Jesus ainda falava e despedia a mulher do fluxo de sangue que ele havia curado, diz assim: e enquanto ele ainda falava, vieram alguns da casa do governante da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, porque ainda importunas o mestre? Mas Jesus, tão logo ouviu essas palavras, disse ao governante da sinagoga: não tenha medo, continua crendo. Continua crendo, continua crendo, continua crendo, não tenha medo. Embora as circunstâncias fossem contrárias, a filha dele, né, acabara de morrer, as notícias eram totalmente contrárias, acabou Jairo, não tem mais jeito, deixa Jesus em paz, não tem mais o que seja feito, mas sempre há esperança, sempre há esperança. E Jesus, que via fé naquele homem, diz para ele: olha, não tenha medo, continua crendo, continua crendo, continua crendo, continua crendo. Jesus está nos dizendo nesta noite: olha, pode parecer difícil, pode parecer que não tem mais jeito esta situação, aquilo que você está vivendo, aquilo que você está enfrentando, aquilo que você tem buscado diante de Deus e esperado nele, mas Jesus está dizendo para você nesta noite: não desista, não tenha medo, continua crendo, continua crendo. Embora todas as circunstâncias digam que não tem mais jeito, Jesus está dizendo para você: creia, continue crendo, continue crendo, continue crendo, porque eu estou no controle desta situação, eu estou no controle destas circunstâncias. Tenha esperança. Domingo passado eu falava com relação ao Natal, a expectativa, a celebração, né, do nascimento do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. E eu usei um texto de Paulo quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 15, verso 13, onde Paulo declara que o nosso Deus, que o teu Deus é o Deus da esperança. E esperança, no grego, no original, elpis, e significa uma expectativa confiante, uma expectativa que confia, que acredita, que crê que é possível, e realmente é possível, porque o nosso Deus é o Deus da esperança, Ele é o Deus de toda graça, Ele é o Deus de todo favor, e nós temos vivido isto nesses dias. O texto de Isaías 40, no versículo 31, declara uma promessa de Deus para a sua vida,
que aqueles que esperam no Senhor, que aqueles que esperam no Senhor, não na sua poupança, não no seu emprego, não na sua empresa, não na sua capacidade, mas que esperam nele, no Senhor, renovarão as suas forças. Esse renovar no original significa coache, que fala de um poder, de uma força, de um vigor que vem da parte de Deus pelo Espírito Santo. Então, aqueles que esperam, que colocam a sua confiança, que colocam a sua esperança no Senhor, não naquilo que Ele é capaz de fazer, não nos seus recursos, mas em Deus, no Senhor, serão renovados nas suas forças, no seu vigor, no seu ânimo, e isto fala de um poder de Deus que vai invadir a sua vida e vai renovar você, e vai fazer você subir com asas como de águia. E este subir é ser levantado, é ser levado por este poder a um nível mais alto, a um nível mais alto. Entenda que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, Ele tem tudo no controle da sua mão, não importa, mesmo que as coisas sejam adversas. Ele fala que se você colocar a sua confiança e a sua esperança nele, o poder dele, o poder do Espírito Santo vai invadir a sua vida, vai renovar você, vai levar você a patamares mais elevados. Você vai correr e não vai cansar, você vai caminhar e não vai se fadigar. Você não vai, a força do Senhor vai estar na sua vida, vai ser no seu ritmo, mas vai ser na força e no poder do Senhor. Ele vai levar você a patamares mais altos, mais elevados. Entenda que as adversidades, que as tribulações, que as circunstâncias difíceis, que toda dor e todo sofrimento tem um bom propósito na nossa vida. Paulo declara isso em Romanos 8:28. Ele diz que sempre há um bom propósito em todas as coisas, mesmo nas piores delas, mesmo na pior circunstância, como a de Jairo, como a de Marta e de Maria, vendo um ente querido morrer, vendo uma filha morrer, e Jesus dizendo: não tenha medo, continue crendo, continue crendo, continue crendo, porque eu sou Deus. E nós sabemos que o deserto, que as lutas, que as dificuldades, elas têm um único propósito na vida de cada um dos filhos de Deus: é forjar Cristo em nós, é forjar Cristo na sua vida. Então entenda, por pior que seja a circunstância que você esteja enfrentando ou que você venha enfrentar, entenda que Deus, Ele é mestre para transformar as dificuldades e as nossas lutas em situações e circunstâncias favoráveis a nós, a cada um de nós, a cada um de nós. Eu quero desafiar você, ao final desta live, quero desafiar você a compartilhar
com os seus contatos, com os seus amigos, com os seus familiares, porque muitos nestes dias precisam de uma palavra de ânimo, precisam recuperar a esperança que perderam diante de tantas circunstâncias contrárias. O salmista, no Salmo 46, versículo de número 10, palavras do Senhor: aquietai-vos e vede que eu sou Deus. Entenda, Deus tem sempre a última palavra ao seu respeito. Deus tem a última palavra, não importa quão difícil esteja sendo a situação que você tem enfrentado nesses dias. Entenda, Deus não está indiferente. Deus, ele não chega atrasado, como eu disse, pode parecer, chegando 4 dias depois, quando Lázaro já tinha sido enterrado, e uma distância de 3 quilômetros só, de Jerusalém até Betânia. Mas Deus, ele chega sempre na hora certa. Ele age no momento certo, porque ele tem, sim, sempre um bom propósito, independente do que você está vivendo. Eu mesmo, na minha vida pessoal, já passei por momentos terríveis, que eu não conseguia entender a razão de tudo aquilo que estava me acontecendo. E parece que quando a coisa começa a ficar ruim, né, parece que tudo acontece cooperando neste sentido, né? Mas Deus sempre tem um bom propósito. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu preciso entender que se eu tenho vivido momentos difíceis, se eu tenho padecido, se as circunstâncias me são contrárias, eu preciso me fortalecer em Deus, colocar nele a minha confiança e a minha esperança, entendendo que ele tem cuidado da minha vida, ele tem cuidado de você, ele vai continuar cuidando de você, da sua casa, da sua família, ele jamais vai abandonar você. Então ele está dizendo: olha, aquietai, fica quietinho aí e vê que eu sou Deus. Eu tenho a última palavra ao seu respeito. Eu tenho a última palavra. E embora as circunstâncias na sua vida possam parecer contrárias, totalmente contrárias, você sempre vai ter ao seu favor, sempre você vai ter ao seu favor as palavras de Jesus, que estão lá em Mateus 28, 20, quando Jesus declara assim: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Entenda que Deus, ele sempre está perto, sempre pronto para nos socorrer, sempre perto, sempre pronto. Nada acontece na minha e na sua vida sem a permissão de Deus. E tudo aquilo que ele permite tem um bom propósito. Então, isto é motivo mais do que suficiente para nós nos levantarmos nesses dias, para nós nos posicionarmos, nos fortalecermos em Deus. A oração de Paulo em Efésios 6 era justamente para que Deus nos fortalecesse com a força do seu poder. Ele nos desafia: fortalecei-vos em Deus e na força do seu poder, porque nunca, jamais vai ser na minha ou na sua força, mas na força dele, na força dele, na força dele, na força dele. Então, na força dele,
você vai desbaratar exército, você vai saltar muralha, você vai destruir inimigos. Por quê? Porque em Cristo Ele fez de você mais do que vencedor. Mais do que vencedor. E quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele também declara: eu tudo posso naquele que me fortalece. Há uma das versões mais atuais, né, das Escrituras, que diz assim: eu posso fazer tudo que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Então, fortaleça-se em Deus e na força do seu poder. Entenda que o Senhor é com você. A declaração de Isaías 41:10: não tenha medo, porque eu sou contigo. Não tenha medo, porque eu sou contigo. Eu vou te ajudar, eu vou te sustentar, eu vou te amparar, eu vou te proteger. Praga alguma vai chegar na sua casa. Praga alguma vai chegar na tua casa. Deus cuidou, está cuidando e vai continuar cuidando de você. São as palavras de Jesus em Mateus 6. Sabe, eu não canso de ler isto, eu não canso de repetir isto, porque é promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quando Jesus diz: não fique preocupado, não fique ansioso pelo que você vai comer, beber ou vestir. Jesus está falando: olha, não vale a pena. Não vale a pena se preocupar ou ficar ansioso. A preocupação pode vir sim, é natural. A ansiedade pode vir sim, é natural. Mas você não pode ficar. Isto indica continuidade. Você não pode permanecer. A preocupação, ela vem em muitos momentos. Mas a minha confiança e a sua confiança está em Deus. Ele é o Deus de toda a esperança. Jesus, ele fala: olha para as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, não armazenam, mas o Pai Celestial cuida de todas elas. Não vai cuidar de você? É claro que vai. E ele chega ao fim deste capítulo de número 6 de Mateus, e ele nos ensina. Eu também tenho repetido isto: grave isto no seu coração, grave isto no seu coração. Jesus, ele diz assim, ele repete: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que haveis de comer, beber ou vestir. E ele diz assim: basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. O que significa isto? Jesus, ele está nos ensinando a viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Por quê? Porque o dia de hoje eu sou capacitado por Deus. Ele me ajuda a viver, a superar as lutas, as dificuldades. Ele está comigo. Ele está comigo. Ele diz: eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu vou te sustentar. Entenda. Viva um dia de cada vez. Se preocupar com o amanhã, com a semana que vem, com o mês que vem, com o ano que vem, isto é diabólico, porque isso rouba a nossa paz, isto rouba a nossa esperança. Neste sentido, o amanhã é do diabo, vem do inferno, este tipo de preocupação que muitas vezes nos toma e nos envolve e nós ficamos enredados, paralisados com medo da circunstância que nos cercam. Então, o desafio que eu quero deixar para você neste último culto de 2020
decida nesta noite a viver por decisão e não de condição. O que significa isto? Viver de condição é viver, é ser fruto do meio em que nós estamos inseridos, neste meio de insegurança, de incerteza, de pandemia. Isto é viver de condição. Agora, viver de decisão é decidir que, embora as circunstâncias sejam terríveis, difíceis, incertas, preocupantes, não importa, eu vou me levantar e, com a graça de Deus, eu vou seguir em frente, eu vou continuar caminhando, entendendo que Ele tem cuidado de mim e vai continuar cuidando. É promessa de Deus para a sua vida, para a sua casa, é promessa de Deus para nós, para cada um de nós. Quando Jesus ensina a oração do Senhor em Mateus 6 também, que nós conhecemos como oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a pedir: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É hoje, não é amanhã, não é semana que vem. Por isso que é um dia de cada vez. Então, decida viver estes últimos dias de 2020 e viver o ano de 2021 por decisão, crendo nas promessas de Deus, crendo na palavra de Deus, crendo no cuidado dEle, que Ele tem livrado você, não só nas tentações, mas de todo o mal. Ele tem cuidado de você. A palavra fala, as Escrituras dizem que Ele nos esconde como uma galinha debaixo das suas asas. Então, o desafio que eu quero deixar no seu coração, e eu quero falar nesse princípio de ano sobre estas questões, nós precisamos viver por decisão, confiando e crendo na palavra de Deus, nas promessas de Deus. E isto é uma decisão, a viver e a caminhar por fé. Por fé. Fé, confiando, esperando nele. E com certeza, cada uma das promessas que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, vão se cumprir em nome de Jesus. E eu quero orar pela sua vida, para que você seja invadido pelo sobrenatural de Deus e você realmente passe a viver por decisão, confiando e esperando em Deus, no Deus da esperança. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida de cada um daqueles que estão me ouvindo, me assistindo nesta noite, e aqueles que ainda vão nos assistir através da gravação desta live, Senhor, para que o Senhor venha com poder sobre a vida de cada um deles, vem com a força do teu poder, Pai, que eles sejam renovados, no físico, que eles sejam renovados na alma, no espírito, no homem interior, que eles sejam fortalecidos com a força do teu poder, que o poder do Espírito Santo venha invadir, venha tomar a vida de cada um dos teus filhos, Senhor, de cada um, que eles sejam levantados nesses dias com uma fé capaz de transportar montanhas, com uma fé capaz de suplantar qualquer inimigo que se levante contra eles, com uma fé capaz de ir adiante, confiando, crendo e esperando somente no Deus da esperança. Que Deus abençoe você, que estes últimos anos de 2020 sejam
abençoadores na sua vida e que você, a partir do dia 1º de 2021, possa viver um ano diferente, um ano novo, repleto de vitórias e conquistas, mesmo diante das incertezas, mesmo diante das adversidades, mesmo diante da dor e do sofrimento, entendendo que tudo isto, que tudo aquilo que acontece na sua vida é debaixo da permissão de Deus. Ele está no controle, Ele tem sempre uma palavra final ao seu respeito e tudo coopera para o seu bem. Ele quer forjar Cristo na sua vida, para que as pessoas possam olhar para você e possam ver em você Cristo, o Cristo vivo. Então, Deus abençoe a sua vida, a sua família, um restante de ano abençoado e um ano novo, repleto de vitórias e conquistas. É o desejo do meu coração, é a minha bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Aleluia.